Gente, tá difícil de gravar e eu vou gravar aqui para eu postar no YouTube, no meu canal. Inscreva lá no YouTube para que nós vamos chegar aí ao mundo todo pregando o evangelho, sim, que tem muitos pastores e padres pregando o evangelho e muitos leitores também, né? Mas aqui estamos no livro de Mateus, né, ali no começo, da família, né, das 14 tribos, né, as parentadas de Jesus, mas eu vou ler para não demorar aí né, de Isaac, Jacó, aí o começo ali em Mateus, mas vamos ler aí no capítulo 1, versículo 18, que é o nascimento de Jesus. Deixa eu levantar a Bíblia aqui. Espero que vocês gostem, aqueles que acompanham aí no YouTube. Vou compartilhar para o meu canal, o meu Face, canal de notícia, e também no TikTok, no Quai, né? Veja bem, até o ponto que chega a história de José com Maria, onde que ele deu ouvido e escutou, quando a pessoa sábia, né, inteligente, que nem José, escutou o anjo e seguiu o conselho do anjo, né, a respeito de Maria. Olha bem, aqui fala de um nascimento de Jesus Cristo. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, a sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, né? Achou-se grávida pelo Espírito Santo, sem ter relação nenhuma com seu noivo José. Pero a lei do Deus já era marido de Maria. Mas aqui da terra não, da época, né? Mas veja bem, mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar Maria, que naquela época seria até predejada, né? Ter filho antes do casamento. Mas esse acontecimento com Maria, né? Porque José já tinha um relacionamento com Maria, mais especificamente, ali já era noivo, porque esse negócio, lá não tinha negócio de namoro, o noivo já era praticamente esposo, e tinha que se casar, tinha que ter a benção, né? Mas aqui tem um ensinamento por trás disso, de Deus, né? Você viu que, voltando lá no começo, em Gênesis, Deus viu que Adão estava só ali no Jardim de Éden, certo? Mas, pelo que esse dia eu aprendi, eu ouvi uma pessoa mais de idade falando para mim que existiu, e não é esse estudo que estou dando agora, lá em Gênesis, no começo, que tinha a primeira Eva e a segunda Eva, que chamava lá na época Lilith, né? Pesquisa aí e procure que você vai entender o que eu estou te falando. Seria a primeira Eva que veio do nada, apareceu do nada. E aí não deu muito certo com Adão, porque ele, na hora de cruzar, queria ficar por cima, outro aí ficou naquela confusão. Então, ele ficou só. Mas aí Deus, generoso, viu ali os animais, né, com seus filhotes, também namorando, né? E aí Deus, o Criador Jeová, decidiu aí a segunda Eva, que seria da costela de Adão. Seria não, que é da costela de Adão. Mais ou menos isso. Pesquisa aí, você vai ver a primeira Lilith, que era
uma mulher, a primeira Eva. Bom, como fala aqui, grávida pelo Espírito Santo, mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, quer dizer, fala de Maria, que ela, né, resolveu deixar secretamente, se ninguém soubesse. Por causa de quê? Que naquela época está uma lei que no caso, ter filho antes do casamento, ela é predejada. Mas não era lei de Deus. Ela é lei das próprio pessoal da época antiga, né? Não tem em Bíblia nenhuma dizer que Deus ia aceitar uma pessoa sendo morta através de espancamento de pedra, homicídio, não. Ela é uma lei que eles criaram. Quer dizer, não tem como dizer que isso era de Deus. E aqui diz, resolve deixá-la, e secretamente. No versículo 20 fala assim, quanto poderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho, um anjo do Senhor, dizendo, José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Então, olha que palavra. O Senhor dizendo a José, filho de Davi, não temas, receba Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha lá como as palavras. O que nela foi gerado é do Espírito Santo. Versículo 21. Ela dará luz a um filho e lhe porás o nome, né, de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Então, José já era conhecido como esposo de Maria, não como noivo, pela autoridade celestial. Mas vamos lá no 22, versículo 22. Ora, tudo isto aconteceu para, veja bem, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que for dito pelo Senhor e por intermédio do profeta. Então, repetindo aqui no 22, orar. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio dele. Tudo que aconteceu ali com Maria e com José, né, por intermédio de Deus. E o 23 diz assim, eis que a virgem a concebida e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Immanuel, que quer dizer Deus conosco. O nome de Immanuel quer dizer Deus conosco. E despertando José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Recebeu sua mulher, versículo 25, contudo não a conheceu, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs
o nome, a que pôs o nome de Jesus. Olha mesmo a leitura. Contudo, não aconteceu enquanto ela não deu à luz a um filho a quem pôs o nome de Jesus. Então você vê que ele poupou Maria de não ser apredejada. Mas o anjo falou: José, não temas. Pega a sua mulher. E explicou para ele que aquele menino que ia nascer foi gerado pelo Espírito Santo. E tenho certeza que nesse momento, nessa madrugada, que já é 2 horas, vai dar 3 horas da manhã, nós aqui pedimos que Deus, em nome do teu filho Jesus, tocarás naqueles, né, que estão no hospital. Toca, meu Deus, naquele que quer se matar, que quer pôr a corda no pescoço, que quer pular do penhasco. Que esse espírito mal, essa vida pertence a Jesus. Eu abençoo em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, que toca em todos, Senhor. Que queira se suscitasse nessa madrugada, aceita a palavra de Deus, a palavra de Jesus. E diga ao inimigo: a minha vida pertence a Deus, a minha vida pertence a Jesus. E sai do meu coração a vontade, a ansiedade de se matar. Aceita a palavra. E como diz aqui, a visita dos magos. Lembra dessa história? A visita dos magos? Lá no capítulo 2 já. Capítulo 2 de Mateus. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dia do Herode, dia do rei Herode, eis que vieram uns magos do Oriente, em Jerusalém. Verso 2. Perguntavam: onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Olha aí que os magos, quando ele viu a estrela, ele já foi correr aonde que nasceu o rei dos reis, o menino, para adorar Jesus. Deu presente, né? E a Judéia, em dia do rei Herode. E que vieram uns magos do Oriente em Jerusalém. E perguntavam, onde está o recém-nascido, o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Versículo 5. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herode, e com ele toda a Jerusalém. Então, convocando, né, todos os principais sacerdotes, escribas do povo, indagavam deles onde o Cristo deveria nascer. Versículo 5. Ele em Belém, da Judéia. Respondeu ele: porque assim está escrito por intermédio do profeta. Tá, irmão? E versículo 6 diz assim: e tu em Belém, terra de Judá, não eis de modo algum o menor entre as nações. É isso. Tá aí, meu irmão. E se ele abençoou José, ele vai te abençoar. Teu casamento, teu relacionamento, que esteja correto.
Seja humilde, como Jesus foi. Como ele foi, não, como ele é. Né? É como ele é. Então, faça que nem José. Aceite a sua esposa. Trate bem, que ela possa lhe tratar bem. E aqui diz assim, despertando José do sono, fez né? Fez como lhe ordenou o anjo do Senhor, e recebeu sua mulher. E contudo não a conhece, enquanto ela não tem à luz um filho. E quem pôs o nome de Jesus? Obrigado, meu Deus, por essa leitura, Senhor. É aquilo que eu estava orando. Peço que o Senhor toque em todos. Levante aquele que tá caído. Levante o colega lá do lado do jacaré, aquela bebedeira cai por terra. Que já ele tiver um mal, um espírito mal, cai por terra, agora, nesse momento, na vida dele, na alma dele. Em nome de Jesus. Daquele todos que usa droga, que bebe, que fuma, que venha sair agora desse vício. Toca Jesus em todos eles. Toca no ser, toca na vida dele, na alma, no espírito, no coração, no fígado, e que toda a ansiedade da bebida caia por terra. Eu abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. Você coloca o joinha, venha assistir, inscreva no canal, lá no YouTube, Sérgio CL, ou também no Face, Sérgio CL. No YouTube é a leitura bíblica, que nós estamos vendo agora, com a Bíblia. Né? Essa hoje é a minha igreja, para poder levar aí ao verdadeiro evangelho. Como diz o Senhor a José, filho de Davi, não tema, receba Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Amém? Ela dará à luz a um filho e lhe pôs, né, o povo de pecado. Então, amém. Até a outra próxima oportunidade de estar lendo a Bíblia, de estudar, passar esse evangelho para todos nós, manter a fé firme com Jesus. Muito obrigado. E hoje de manhã, estamos lendo aí a informação pela emissora de televisão, a vida pela Globo, a vida pela SBT, levando a informação para o povo que está ali no ônibus com o seu celular, outro com o notebook. Junto, nós oremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus abençoe a todos. Amém, meu povo.